comunicação de dados em redes sem fio, as famosas conexões sem fio. Então, quando a gente fala de uma conexão sem fio, nós temos que lembrar do termo wireless. Sempre que tu ouvir a palavrinha wireless ou o termo wireless, lembra, wireless significa conexão sem fio. Então, se wireless significa sem fio, qualquer tipo de conexão sem fio pode ser chamada de wireless. Professor, o meu controle remoto lá da minha TV em casa, ele é wireless? Eu não uso fio, ele é wireless? É wireless. Ah, mas ele está usando infravermelho. Não importa, não importa. Se não usou fio, é wireless. O termo wireless quer dizer sem fio. Então, qualquer tipo de conexão sem fio pode ser chamada de wireless. Então, vamos pegar bem o termo para não esquecer. Wireless, então, é o termo genérico que vai indicar as conexões sem fio, aquelas que não usam cabos. Termo que designa as redes sem fio, certo? Então, redes de computadores wireless vão ser aquelas redes sem fio. Existem vários padrões de conexões sem fio, assim como nós temos os padrões de conexão com cabos, com fio, temos os padrões de conexão sem fio. Entre esses padrões, nós podemos destacar alguns bem importantes, como o caso do famoso Wi-Fi. Famoso Wi-Fi, padrão muito utilizado para conexão de redes locais sem fio. Vamos fazer primeiro a leitura e aí depois eu abro a explicação. Então vamos lá. Wi-Fi, acompanha. Wireless Fidelity. Se é wireless, já está dizendo que é sem fio. Wi-Fi é um padrão de rede sem fio, muito utilizado para a conexão de redes locais. O termo rede local significa Local Area Network. Isso significa LAN, rede local, Local Area Network. E se a rede local é sem fio, eu vou chamar de Wireless Local Area Network, quer dizer, uma rede local sem fio, WLAN. Por isso que algumas provas cobram Wi-Fi. É considerado um padrão WLAN? Sim, é considerado um padrão WLAN que foi padronizado sobre a indicação 802.11 aí do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, que padroniza elementos de rede. Então, vou repetir algumas informações importantíssimas que eu passei aqui. Em primeiro lugar, o Wi-Fi é um padrão para conectar redes locais sem fio? Sim. Se o Wi-Fi é um padrão para conectar redes locais sem fio, rede local é conhecido como LAN, L-A-N. E se a rede local é sem fio, então ela é conhecida como WLAN. Então, o Wi-Fi é um dos padrões para criar um ambiente WLAN, quer dizer, um ambiente de rede local sem fio. Não pode esquecer isso. O Wi-Fi é um padrão WLAN, quer dizer, é um padrão para implementar redes locais sem uso de fio. E o Wi-Fi usa o que, professor, para fazer as suas conexões? Usa ondas de rádio. É um padrão que vai usar ondas de rádio para realizar a sua conexão. E esse padrão Wi-Fi, isso aqui é um ponto importante que eu sempre destaco, ele foi padronizado sobre a identificação 802.11. Então, tu imagina uma prova de concurso perguntando assim, uma impressora, no padrão Wi-Fi, isso corresponde a uma conexão com que padrão? Aí vem um monte de numerozinho, e um deles diz 802.11. Está certo? 802.11 é o padrão Wi-Fi. Então, sempre liga o Wi-Fi a esse número, 802.11, que é a norma que instituiu o padrão Wi-Fi. Tá? Então, para implementar redes locais sem fio, conhecido como WLAN, um dos mais conhecidos. Agora, temos outros padrões para conectar redes sem fio, ou para conectar periféricos sem fio. Assim como o padrão Wi-Fi conecta redes e também periféricos sem fio, nós temos o padrão Bluetooth. O padrão Bluetooth, vamos à leitura primeiro, é um padrão sem fio muito utilizado para a conexão de periféricos e redes pessoais. Observa, enquanto o padrão Wi-Fi está mais vinculado a criar um ambiente de rede local, o padrão Bluetooth está mais identificado para criar um ambiente de rede pessoal. Redes pessoais são conhecidas como PAN. PAN quer dizer Personal Area Network, quer dizer rede pessoal. E se for uma rede pessoal sem fio, que é o caso do Bluetooth, eu posso chamar de Wireless PAN, quer dizer uma rede pessoal sem fio. Então é isso, sob a numeração identificada da norma 802.15.
Wi-Fi 802.11 e o Bluetooth 802.15. As conexões Bluetooth são conexões de curtas distâncias. Olha quanto padrão importante. Bluetooth é wireless? Sim, é wireless. É usado para rede pessoal, para conectar o teu smartphone com o teu tablet e o teu laptop, por exemplo. Aí tu cria uma rede pessoal, rede de dispositivos de uso pessoal sem fio. Então, Bluetooth é um padrão para criar um ambiente de rede pessoal para dispositivos de uso daquele usuário sem fio. Por isso que o Bluetooth pode, na prova, aparecer como um exemplo para constituir o que nós chamamos de rede pessoal, da sigla PAN, Personal Area Network. Ou ainda ele dizer que se é Bluetooth, é uma conexão sem fio. Então é WPAN, quer dizer uma rede pessoal wireless, e wireless quer dizer sem fio. Então WPAN é uma rede pessoal sem fio. Se ele perguntar a norma que institui o padrão, 802.15, e também saber que Bluetooth é para conexões de curtas distâncias. Então assim como o Wi-Fi é um padrão wireless, porque não usa fio, Bluetooth também é um padrão wireless. Para conectar redes pessoais sem fio, podemos chamar isso de WPAN. A curtas distâncias, tanto para periféricos como criar ambientes de rede, ok? Seguindo adiante, nós também podemos falar das conexões sem fio usando a terceira geração ou a quarta geração até de telefonia móvel. Quando eu falo sobre conexão 3G, 3G quer dizer é a terceira geração de telefonia móvel, que tu muito utiliza para conectar o teu celular à internet. Permite telefonia por voz e a transmissão de dados a longas distâncias em ambiente móvel. Então, quando eu estou conectado num padrão 3G, é porque eu estou conectado também em conexão sem fio, mas isso significa a terceira geração de telefonia móvel. Tem a quarta geração de telefonia móvel também, aí nós vamos conhecer como 4G. A ideia do 4G, quarta geração de telefonia móvel, observa, permite conexões em velocidades de acesso de até 100 megabits por segundo em movimento e 1 gigabit por segundo em repouso. Só que aí quando eu digo que a quarta geração de telefonia móvel chega até 1 gigabit por segundo, e alguém me diz, professor, eu não consigo essas velocidades aí no meu 4G. É verdade, porque isso depende das companhias de telecomunicação ofertarem uma banda de acesso tão alta ou não. E hoje em dia no Brasil elas não ofertam tão alta, mas a tecnologia 4G, observa, independente se o teu 4G chega ou não a isso, não é o que está em jogo, independente disso. A tecnologia 4G permite conexões de até 1 gigabit por segundo em repouso. Isso é a ideia teórica da tecnologia. Na prática, quando eu vou adquirir um serviço 4G, a companhia de telecomunicação não me oferece essa taxa de velocidade toda em função da sua própria infraestrutura tecnológica, que não comportaria tantos usuários conectados com essa velocidade ao mesmo tempo. Então isso é uma questão da companhia de telecomunicação, do teu provedor. Mas a tecnologia 4G permitiria. Então, repetindo a ideia do 4G, quarta geração de telefonia móvel, portanto também sem fio, wireless, só que a velocidades bem maiores se comparado ao 3G. Outro tipo de conexão que eu também posso destacar como sendo um exemplo de conexão sem fio é um padrão chamado WiMAX, que foi designado aqui pelo Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos no padrão 802.16. Esse padrão indica o WiMAX, que significa interoperabilidade mundial para acesso de micro-ondas. No padrão WiMAX, a ideia é permitir velocidades maiores do que 1 gigabit por segundo, quer dizer, muito rápida. E a ideia é permitir conexão de redes metropolitanas sem fio, enquanto o Wi-Fi é criado para ambientes de redes locais sem fio, numa abrangência local, o padrão WiMAX foi criado para uma abrangência metropolitana, quer dizer, dentro da região metropolitana eu poder conectar o meu computador no padrão WiMAX a velocidades altíssimas. Só que é um padrão que ainda não foi efetivamente, não entrou de fato no mercado. Ele em forma incipiente ainda e muito em parte ainda de testes.
Então não é um padrão que eu diria comercialmente utilizável atualmente pelo usuário. É um padrão que está em fase de testes, em fase de experimentações em alguns locais específicos. Mas para a prova eu tenho que saber que ele institui o que nós chamamos de WMAN, porque o termo MAN, M-A-N, significa rede metropolitana. MAN vem de Metropolitan Area Network, rede metropolitana. Quando eu digo WMAN, eu estou dizendo que é uma rede metropolitana sem fio, é uma wireless MAN. E o padrão WiMAX foi criado justamente para isso. Foi um padrão criado para implementar redes metropolitanas sem fio. Rede metropolitana quer dizer MAN, então WMAN seria wireless MAN, a rede metropolitana sem fio. Então o WiMAX eu tenho que ter alguns cuidados. Primeiro, é um padrão para conexão de rede sem fio, portanto é wireless. Foi instituído pelo padrão 802.16, permite altas taxas de velocidade, na casa de 1 gigabits por segundo, e serve para implementar redes metropolitanas sem fio, que nós vamos chamar de WMAN. Essa é a ideia que nós temos do nosso padrão WiMAX. Bem, pessoal, com isso a gente fecha os meios de comunicação de dados nas redes de computadores. Falamos aqui em aula dos meios de comunicação de dados com fio e falamos também sobre os meios de comunicação de dados sem fio. Até a próxima aula.